E agora a gente encerra o nosso momento, mas com um momento muito especial também. Uma discussão muito importante. A gente volta e meia traz o assunto de inteligência artificial. E é claro que aqui no Novale Experience, maior evento de inovação de Jaraguá do Sul, a gente não podia deixar ele de lado. Então, para tratar dessa nuance e de outras nuances da tecnologia também, a gente vai chamar esse cara que é um profissional com perfil T-shaped, conselheiro de administração, CEO, CTO, CEO, COO, membro do board de multinacionais automotivas na Europa, palestrante de áreas industriais, especialista em inteligência artificial, especialista em gestão e mitigação de riscos e crises, com atuação em 3 grandes crises mundiais, ou seja, o homem realmente conhece do que ele está falando, CEO da Kia Assist, TEDx Speaker de inteligência artificial, que ele me lembrou disso no final da nossa conversa. Senhoras e senhores, Dieter Burgert. Seja bem-vindo, Dieter. O palco é seu. Aproveita o microfone. Lembrando, tá, gente? Aproveitem esse... O pessoal tava subindo. Eu acho que não foi pra você. Eu escutei uns assobios aí. Eu acho que foi pra mim, acho que... Trouxe a família, trouxe a família. Eu tô subindo no palco o dia inteiro, ninguém subiu. Aí agora só... Assim, tá clara a mensagem. Mas se vocês quiserem, mandem mensagem aqui no QR Code, a gente vai receber as perguntas de vocês. Ao final, a gente vai ter um bate-papo, Dieter e eu, pra gente falar um pouquinho. Gabriel, muito obrigado pela introdução, pelo convite. Queria agradecer também ao Novale pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. O Gabriel ele só não comentou, e é bom o pessoal daí de fora entrar, porque para o Happy Hour só quem está aqui dentro que vai ganhar o vale, né? Tá, então, o pessoal que está aí fora, que está escutando, tem que vir aqui para dentro. Pessoal, boa tarde. Tá fraco, eu sei que é o finalzinho do dia, mas vamos tentar de novo. Tem que ser o suficiente para o pessoal lá de fora escutar. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. O Novale, que também eu já falei. E eu vim trazer para vocês esse tema, inteligência artificial. E o futuro está aqui. E a pergunta é, estamos prontos para isso? E é a discussão que eu quero trazer para vocês aqui. Então, vamos lá. E essa primeira imagem aqui que eu trago, ela é muito importante porque a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo na inteligência artificial. O que ela é, para que ela serve, e uma grande comparação que dá para fazer é com relação à eletricidade. E tem essa frase do Andrew Ng, da Deep Learning AI, que ele fala que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Assim como lá atrás, em algum momento, veio a eletricidade e as pessoas se questionavam para que eu vou usar, eu já tenho a lamparina, está funcionando, e elas não entendiam como que funcionava, a gente está nesse mesmo momento. Muitas pessoas sem entender como utilizar, para que utilizar. Então, é a nova eletricidade e ela vai mudar toda a maneira como o mercado funciona, como a economia funciona. E, o parabéns, não adianta amaldiçoar a tecnologia, ela está aí já. E aí eu queria puxar uma reflexão com vocês. Lá na década de 80, quando a gente ia entrar numa empresa, o que a gente precisava? Curso de quê? Datilografia. Década de 80, entrar numa empresa era datilografia, todo mundo precisava ter. Você fazia o curso de datilografia, tirava o certificado, levava para a empresa te dava uma máquina de escrever, se era essa função. Então, tinha o hardware fornecido pela empresa e o software, o conhecimento que você estava trazendo. Passou um pouquinho, veio a próxima necessidade. Qual que foi? Para entrar numa empresa, tinha que ter outro certificado na sequência. Informática, todo mundo lá na Microlins, alguma coisa assim, né? Precisava ter o cursinho de Windows, DOS, Word, coisa assim. E aí, novamente, você pegava o certificado, ia para a empresa, chegava lá, a empresa te dava um computador. Então, o que aconteceu? Para você colocar as tecnologias, você precisava sempre da contraponto da empresa, que ela tinha que te dar alguma coisa para você poder trabalhar. E agora a gente está num momento que é o momento da inteligência artificial. E adivinha? As empresas não precisam mais se preocupar em dar o hardware. Todo mundo tem um computador, todo mundo tem um notebook, todo mundo tem um celular e consegue acessar e utilizar, pelo menos as IAs mais comuns, como agora tem a generativa. Então, esse é o momento que a gente está vivenciando de mudança dentro da sociedade, dentro da economia. Eu vou começar falando de tecnologia. Tecnologia é a junção dessas duas palavras. Teknei logos, que vem do grego.
Tecne, arte, indústria, habilidade, e logos, argumento, discussão, razão. E quando a gente junta essas duas palavras, a gente tem um conjunto de conhecimentos, saberes, argumentos, em torno de um ofício ou algo determinado a se fazer. Ou a arte, habilidade de manipulação com as mãos. Por que eu estou trazendo esse conceito? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa logo assim, eu preciso ter um robô, preciso ter alguma coisa. Mas a tecnologia, ao longo da história da humanidade, ela passou por vários momentos. Lá atrás, quando se fez a primeira roda, era uma tecnologia. Dominar o fogo já foi tecnologia. Quando a gente estava na manipulação de ferros, né, dos ferrosos, a metalurgia, já foi uma tecnologia em algum momento. E depois a gente passou. Papel, os papiros, também foi uma tecnologia. A bomba atômica, satélites, robôs, que é o que a gente conhece mais recentemente, são as tecnologias que a gente fala, mas no passado, cada uma dessas tecnologias, ela passou por um momento dentro da história, onde ela veio, cada uma desses momentos, o uso da tecnologia trazia junto paradigmas que a gente precisa superar. E o que acontece é que agora nós estamos num momento da história onde cada vez nós temos mais rapidamente novos paradigmas. Se a gente olhar para trás, na Revolução Agrícola, até chegar na Revolução Industrial, foram algumas décadas. E aí, de uma Revolução Industrial para outra, também. E quando a gente fala agora, nos últimos momentos, a gente teve a revolução da informática, né, da tecnologia, e a gente teve ali, desde a década de 70, a gente teve fax, celular, daí a gente teve um disquete, daí a gente teve o disquete, daí na sequência CD, DVD, aí teve antes dele teve o outro que foi que nasceu morto, né, o Blu-ray. Né? Quem aqui teve Blu-ray em casa? 3 levantam a mão. Porque nasceu morto, foi muito rápido, daí veio o pendrive e daí de repente veio, vamos jogar tudo para a nuvem. Aí o pendrive hoje você nem usa mais muito. E aí, ao longo da história, a gente também teve vários momentos da tecnologia. 1825, primeiro trem, chamava Rocket. Na verdade, esse foi o segundo, né? O primeiro foi 10 anos antes. Esse era o Rocket, que ele era extremamente veloz. 30 milhas por hora, algo em torno de 40 quilômetros por hora, e as pessoas não usavam porque elas falavam que o corpo humano não ia resistir a essa velocidade. Medo da tecnologia. 1878, Inglaterra, Red Flag Law. Qualquer veículo motorizado que fosse circular precisava de 3 pessoas. 2 para operar e uma com uma bandeirinha vermelha na frente para abrir caminho. Medo de novas tecnologias. 1440, Gutenberg, com a sua prensa, as pessoas vão ficar preguiçosas e vai afetar a sua capacidade de memorização. Não vão para os livros. Essa era a mensagem por conta do medo da tecnologia. 1914, Henry Ford criou ali linha de produção seriada, toda aquela sistemática que hoje todas as empresas utilizam. A qualidade vai ser comprometida em prol da velocidade e da eficiência. E aí, por fim, um outro exemplo, 1900. Não entre nesse elevador sem o operador. Embora até hoje seja assustador, né, esse elevador, mas também o medo de uma tecnologia. E, recentemente, nós vivenciamos um momento muito singular da história para nós. E nós tivemos também uma tecnologia que ninguém utilizava. Quer dizer, os velhinhos não utilizavam. Quem aqui lembra, antes da pandemia, quem era o velhinho que fazia, né, o vozinho, vozinha, que fazia uma videoconferência com o neto? Todo mundo falava, não, traz ele aqui final de semana, eu não vou fazer uma ligação com ele. Traz ele aqui final de semana. Veio a pandemia e teve que acontecer o quê? Todos tiveram que se ajustar e vencer o medo em relação a uma tecnologia nova. O ambiente forçou a mudança. Bom, e aqui eu trago essa frase, esse momento, né? Ele é muito importante.
Esqueça tudo o que você viu até agora e abra a sua mente para a maneira revolucionária como a gente vai pensar, criar e solucionar problemas. A IA está mudando a maneira como a gente cria, pensa e soluciona problemas. Enquete rápida, levanta a mão quem usa ChatGPT aqui. Quem usa o ChatGPT uma vez por mês, continua levantado. Uma vez por semana, todos os dias. Mais de 5 vezes por dia. Vocês perceberam que vocês já estão mudando a forma de pensar, criar? A IA está fazendo isso com a sociedade, está fazendo isso conosco. E essa imagem que eu estou trazendo para vocês aqui, que é esse nome francês bonito, que eu nunca sei pronunciar, Théâtre de Ópera Spatiale, e ela foi criada pelo Jason Allen. Jason Allen ganhou o primeiro lugar na Feira de Artes do Colorado com essa imagem. Terminou a Feira de Artes, ele ganhou o prêmio, e aí ele falou, não, isso aí fui eu que criei, e eu criei essa imagem junto com o Midjourney, uma inteligência artificial. Esse foi o primeiro momento do caos instaurado por conta de uma IA. Isso foi em outubro de 2022. Logo que a OpenAI começou a liberar o ChatGPT, que começou a mudar a forma como a gente está pensando, criando e solucionando problemas. E causou um rebuliço. E todo mundo se questionou, pô, mas pode usar, não pode? E aí vem a pergunta, o que é o pincel para um pintor? Uma ferramenta. O que é a espátula? Uma ferramenta. O que é o Midjourney? Uma ferramenta. E aí, logo depois, teve a primeira grande passeata em Los Angeles dos artistas reclamando que a IA ia roubar o emprego deles, porque ia poder fazer filme sem ter a necessidade deles estarem juntos. Quem aqui assistiu o Velozes e Furiosos 6, aquele que o ator principal morreu e no final eles fizeram uma imagem dele? Quase todo mundo, né? Então, adivinha o que era aquilo lá? Uma IA. Só que quando saiu o Velozes e Furiosos 6, a fala que se dizia era os supercomputadores de Hollywood. Por acaso eles estavam usando uma IA por trás. Mas não se falava tanto em IA. Eu digo assim, o ChatGPT, a OpenAI, abriu uma caixa de Pandora que não existia. Quem aqui lembra, só os mais velhos, evidentemente, quem aqui lembra como era fazer pesquisa na internet antes do Google? Era Yahoo, Alta Vista, Cadê? E era como? Você tinha que, quem estava fazendo, quem tinha empresa, ela tinha que preencher um formulário, mandar lá para o Cadê, para o Yahoo, para esses caras. Tinha uma pessoa sentada lá, ela analisava as palavras-chave, autorizava e cadastrava. E se você, na pesquisa, não colocasse aquela palavra-chave exata, você não achava o site. E aí veio o Google, colocou uma tela em branco, isso foi 2004, uma tela em branco com uma caixa de texto falando assim, pesquise aqui. Era isso. E, de repente, estava todo mundo pesquisando de maneira diferente, usando a internet de outra maneira. A OpenAI fez a mesma coisa. Ela colocou uma tela em branco, falando assim, faça a sua pergunta aqui. E está todo mundo perguntando lá como que faz para fazer um bolo de cenoura com 3 ingredientes diferentes. E a inteligência artificial está dando as respostas. E a gente está mudando a forma como a gente analisa e responde. Pois bem, aqui bastante gente levantou a mão quando eu perguntei se usa o ChatGPT. Mas, da onde que veio, né? Esse cara aí é o culpado, o Alan Turing. Ele foi o pai da ciência da computação, precursor da inteligência artificial, lá na década de 50. Já é bem antiga a IA. É que agora que a gente está falando dela. Quem é da indústria sabe que se eu falar assim, indústria 4.0, vai ser, eu sei do que eu estou falando. Adivinha o que tinha na indústria 4.0? Inteligência artificial. Só que ninguém falava, todo mundo fala assim, tem software. Não, tinha um IA também por trás. Claro que era muito menos popularizado do que a gente está falando agora. E ele criou todos os papers base para os computadores modernos. Sem ele, não teríamos hoje computadores. E eu trago uma definição da inteligência artificial para facilitar, nada assim científico, mas o que é uma IA? São sistemas que executam tarefas típicas dos seres humanos.
da inteligência humana, com uma diferença. Toda a base de conhecimento possível e com uma velocidade gigantesca. E elas aprimoram continuamente com o aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, dentre outras. Esse filme aqui eu recomendo, é O Jogo da Imitação. Ele representa o início da inteligência artificial. A IA, na época, foi utilizada para quebrar o segredo nazista. Tinha uma máquina, uma criptografia que os nazistas utilizavam para se comunicar, que era a máquina Enigma, e ela, a cada 24 horas ela mudava a criptografia. E os seres humanos não conseguiam decifrar nesse curto período de tempo. E ele criou essa IA, a máquina, que decifrava. E ela, inclusive, foi a que decifrou o segredo nazista no dia D, que foi do ataque da Normandia, que foi aonde teve a virada e acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, esse cara ajudou muito a acabar com a Segunda Guerra Mundial. E aqui, eu gosto de mostrar esse gráfico aqui, porque aqui a gente olha e a gente tem exatamente essa revolução que a gente está vivendo, né? A revolução agrícola, a industrial, a digital, que começou ali por década de 80, e, por fim, a revolução da IA. Eu gosto de mostrar isso aí e cravar, porque eu tenho certeza que os livros de história vão falar que outubro de 2022 foi quando começou a revolução da IA, quando abriu essa caixinha de Pandora. Inclusive, a QAssist, que é a minha empresa, a gente fez uma spin-off da QAssist, logo na sequência, que foi usar a inteligência artificial para possibilitar que microempresários façam um planejamento estratégico das suas empresas usando inteligência artificial, toda a base por trás. Quais são as IAs que nós temos disponíveis? Porque a gente fala de IA, mas o que é que tem por trás? Nós começamos, e aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, Reactive Machines, que são os carros autônomos. Tesla. Tem 6, 7 anos que a Tesla está andando por aí, tem vários exemplares aqui fora, elas usam inteligência artificial, que é essa Reactive Machines. Limited Memory, para previsão do tempo. Né? Não é mais o meteorologista que fica lá olhando durante horas como que está a progressão de nuvens, frentes frias e tal. Não, é IA que está fazendo esse papel. Theory of Mind para chatbots, Reinforcement Learning para máquinas, ensinar máquinas a jogarem jogos, né? Uma das aplicações. Narrow AI, todo mundo aqui que fez compra alguma vez online já usou essa IA e nem percebeu. Você comprou no Mercado Livre, aí terminou de fazer a compra, vem aquela, você comprou isso, não quer comprar mais isso e isso? Isso é uma IA que está fazendo essa sugestão. Americanas.com, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, todos esses sites grandes, eles utilizam IA para fazer essa sugestão. Supervised Learning para objetos, identificar objetos, né, a partir de vídeos e imagens. Supervised Learning, essa aqui é uma IA que eu gosto muito. É a IA do mocinho e do bandido. Imagina que você tem uma das IAs dessas duas que desenha uma Mona Lisa. E a outra, que é o mocinho, ele vai lá e fala, você fez uma pintura falsa por causa desse canto aqui que está errado. Daí ela vai lá e desenha novamente a Mona Lisa, corrige, e a outra vai lá e analisa aquilo lá de novo e fala assim, achei mais um erro, esse aqui. E elas ficam o tempo inteiro nesse jogo de gato e rato, tentando achar o defeito. Adivinha para que a gente usa? Para transações fraudulentas. Quem tem Inter, Nubank, coisa assim, já deve ter recebido aquela mensagem no WhatsApp, você acabou de tentar fazer uma compra num PlayStation 5 da manhã e não é normal. Foi você mesmo? Daí você responde no próprio WhatsApp, fui. Então faz de novo, está liberado. Foi uma IA que fez a identificação disso aí. E aí, por fim, adivinha quem está aqui também nessa lista? A generativa. Você vê que eu falei de 7 IAs antes de eu falar daquela que todo mundo conhece, que é a generativa, GPT. Que não é da OpenAI, o GPT, o nome. Eles colocaram, ficou que nem Bombril, tanto é que a Microsoft mudou, ela usa Copilot, ela nem fala que é um GPT, mas é uma GPT, Generative Pre-Trained Transformer, que é uma IA que ela é programada para gerar novos conteúdos com base no aprendizado que ela teve. A Google também não usa esse nome, GPT,
porque ficou tão forte com a OpenAI que ninguém usa, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos que eu criei. Eu sentei lá e dei um prompt. Eu falei que eu queria uma imagem do Einstein, depois que ele apresentou um prêmio Nobel, tirando uma selfie com o pessoal que foi assistir. Jesus na Santa Ceia. Aqui a Rainha Elizabeth com seus súditos. Outra de Jesus. E eu falo assim, essas imagens, elas antes eram impossíveis. Por que antes eram impossíveis? Porque eu tinha que pegar alguém aqui da área de design. O Neto não está aqui. Ah, está aí. Isso aqui eu conseguiria pedir para ele e falar assim, Neto, você faz essa imagem para mim? Quanto que você vai cobrar? Ele ia falar, eu vou te cobrar uns R$4.000, vai levar 3 semanas para eu fazer. Aí ele ia sentar no Photoshop, CorelDRAW, ia ficar lá 3 semanas e ele ia me dar uma imagem dessas. Eu sentei aqui, paguei $10, 5 minutos eu tenho todas essas imagens. Antes eram impossíveis, pelo tempo, talvez pelo valor. Hoje eu consigo muito facilmente ter essas respostas na ponta do dedo. Cleópatra, após uma festa. Como seria o super-homem da Idade Média? Ou o Capitão América da Idade Média? E Napoleão Bonaparte, ele deu uma paradinha na guerra e tirou uma selfie com os seus soldados. A IA deu uma zoada com ele, porque ele não é tão alto assim, mas colocou ele mais alto que os seus soldados. Pois bem, importante a gente entender que a IA não é uma ameaça, mas aqui eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Imagine que eu estou aqui conversando com vocês e aí eu viro para vocês e falo, vamos fazer uma fake news. Porque a gente tem que entender os limites éticos da IA também, né? Vamos fazer uma fake news? Pega o cara que está gravando e a gente começa a falar. Isso aqui é uma foto do Messi, quando ele estava na favela antes de começar a jogar futebol. Corta, põe na internet, você tem uma fake news, uma imagem que todo mundo vai duvidar se é real ou não. Papa Francisco dançando break. Elon Musk veio fazer uma visita para mim. A gente foi dar uma volta na favela. Ou Trump sendo preso. Tudo imagens criadas através de uma inteligência artificial. E para piorar o cenário, agora temos vídeos. Esse vídeo aí foi todo ele criado através de um prompt. Que era uma imagem de uma asiática, cabelos escuros, óculos de sol, andando à noite numa encruzilhada em Tóquio, após uma chuva. Você tem essa imagem. Ou essa aqui, que é no deserto de Sal. Percebo detalhes do rosto, barba, criadas agora com perfeição através da IA. E aí, como se não bastasse, eu trouxe aqui para vocês. Vocês vão começar a ver agora, nos próximos dias. Esse aqui é o comercial de Natal da Coca-Cola desse ano, 100% feito com inteligência artificial. Só se ele ligar, tem que clicar no cantinho lá embaixo. Percebam que o que a gente acabou de ver é igual aos comerciais dos anos anteriores, só que dos anos anteriores eram os designers gráficos sentados durante sei lá quantos meses fazendo essa produção, e agora a gente tem a produção muito mais rápido em mãos. Bom, falando de volta aí sobre o fenômeno OpenAI, trazer alguns números rapidamente. A OpenAI levou 5 dias
para atingir a marca de 1 milhão de usuários. E aqui eu trouxe o comparativo com Instagram, Spotify, Facebook. Netflix levou 3 anos e meio para chegar nesse número. Todo mundo usa. E aí, se a gente olhar outros, né, é o mesmo gráfico, só que outros players, Facebook, Twitter, Airbnb, tudo com números começando ali em 2 meses e meio, enquanto o ChatGPT levou 5 dias para chegar nesse número. E aí eu trouxe também outro número, que é o de 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários, o ChatGPT levou 2 meses. O que mais se aproximou desse número foi o TikTok, que levou 9 meses para chegar na mesma número. Ou seja, todo mundo, no mundo todo, está usando muito forte no dia a dia. E a pergunta que sempre se faz, e aí, principalmente dentro de um centro de inovação, que nem a gente está aqui, por que a gente precisa inovar? O primeiro motivo, que é o bem óbvio, é para a gente sair do Mar Vermelho e ir para o Oceano Azul, né? Que é o conceito clássico, quem não leu o livro, recomendo muito fortemente, que é criar modelos disruptivos de negócios. Hoje eu assisti algumas palestras onde os palestrantes falaram sobre isso. Em todas as empresas foi uma criação disruptiva de algum negócio para criar uma inovação e estar posicionado no mercado como uma VEG, uma Duas Rodas, e outras empresas estão, como a Rato Roy, que também criou um negócio disruptivo. Tem que sair e ir para o outro lado, que é o Oceano Azul. Mas também serve esse alerta que eu também trouxe aqui, que é muito importante. Rapidamente, enquete, quem teve esse bichinho aí, levanta a mão. Quase todo mundo teve esse bichinho. Se recusa a levantar a mão. Esse cara, que se chama Nokia, ele chegou a 50% do market share mundial. Nokia, uma única empresa de celular, chegou a ter 50% do market share. E aí, lá atrás, em 2007, apareceu a Apple. Foi citada hoje numa das palestras aqui. A Apple chegou, aquela telinha sensitiva, e a Nokia falou assim, não vou, não preciso. A galera gosta de mim assim, tá tudo bem. Vamos continuar do jeito que está. Adivinha o que aconteceu? Olha só. Ela só não morreu completamente porque a Microsoft, lá em algum momento, em 2012, teve pena e comprou o que sobrou dela. E olha aonde que aconteceu o lançamento do iPhone. Final de 2007, dos Estados Unidos, logo depois na Europa. Um trimestre para frente já começou a sentir o efeito. Em questão de 2 anos e meio, 3, já tinha caído pela metade o market share e depois faleceu. E esse cara aqui, o queridinho das empresas. E foi o queridinho, todo mundo falava, né? Não, teclado, esse teclado é fantástico. Todo mundo queria por causa do teclado. E esses caras falaram, sabe o quê? Eles não falaram o que a Nokia falou, mas eles falaram assim, eu não tenho problema com a Apple. O meu mercado é o corporativo. E o corporativo não quer o Apple, porque eu tenho a segurança que o Apple não tem, que o iPhone não tem. Adivinha o que aconteceu? Olha só. 2007 foi o lançamento, levou 2 anos. 2 anos depois, tinha 20% do market share. Ou seja, BlackBerry e Nokia tinham juntos 70% do market share. O que aconteceu? Morreu. E essa literalmente morreu porque ninguém salvou e não sobrou muita coisa dela. Sobrou só os desenvolvedores que criaram vários outros negócios lá no Canadá. Pois bem, tem uma empresa também que a gente conhece, que em 69 foi para a Lua, e que aparentemente ela criou um negócio fantástico, disruptivo. Só que ela também deixou de inovar, que é a NASA. Veio o Elon Musk e ele simplesmente atropelou a NASA. Ele, com o negócio dele, conseguiu criar soluções que 7.000 engenheiros, que é o número de engenheiros que trabalham na NASA, 7.000 engenheiros não conseguiram resolver.
Esse vídeo também tem som, mas só não dá aquele susto na galera aí. To the silver screen, but the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Esse cara não só criou um negócio disruptivo, como ele mandou um carro para o espaço, mandou um Tesla para o espaço. E acabou com a piada dos centros de inovação, né, Neto? Foguete da ré. Um lançamento de foguete, para vocês terem uma ideia, na época da NASA, custava em torno de 450 milhões de dólares. Esse era o preço de um lançamento, independente do foguete que depois era destruído, só o lançamento. A parte de inovação que ele desenvolveu, além de trazer o foguete de volta, possibilitou que hoje um lançamento de foguete custa 40 milhões de dólares. Se a gente juntar 3 empresas aqui de Jaraguá, mais o centro de inovação e fazer um bem bolado, a gente pode lançar alguma coisa para o espaço, com 40 milhões de dólares, que antes era 10 vezes mais caro. E aí, só para lembrar, a IA está em tudo. Todos esses exemplos que eu mostrei tem IA, possibilitou fazer tudo o que foi feito por conta da IA, e todo mundo aqui usa IA sem perceber. Todo mundo que usa o Waze, que já faz 10 anos que usa, Google Maps, Google Tradutor, Alexa, eu posso continuar aqui colocando, são tudo exemplos de IAs que a gente usa no dia a dia e às vezes nem lembra. Portanto, o uso de IAs está presente no nosso dia a dia e a gente agora que está falando mais intensivamente porque a gente está falando da generativa, que a OpenAI abriu a caixa de Pandora, mas se não, também estávamos utilizando sem perceber. E vamos para algumas aplicações práticas. Temos aí, por exemplo, aplicações na área jurídica, análise de grandes volumes de dados e previsão de que seria, com base nos históricos do processo, a previsão daquele processo, que seria o andamento, né? Análise de documentos, a IA também pode agilizar a análise de documentos por parte jurídica. Quem aqui provavelmente já pegou a IA e jogou aquele documento, aquele PDF com 40, 50 páginas e falou assim, me fala o que tem de importante aqui. Não precisou nem folhear e nem abrir o documento. Automação de tarefas rotineiras, e aí tem sempre aquele negócio, tem automação que você faz com RPA, mas tem automação que você pode fazer com IA quando exige tomadas de decisões. Manutenção preditiva, isso aqui é muito bacana porque você fala, tá, mas eu já tenho manutenção preditiva na minha empresa, tá, mas quem que analisa? É o engenheiro, né? E se a gente colocasse uma IA para fazer isso? Ano passado eu estive na Suíça e a Suíça fez uma implantação usando inteligência artificial na manutenção preditiva do trilho dos trens. Ela colocou uma câmera embaixo de 5, 6 trens que ficavam circulando. A câmera, com visão computacional, capturava as imagens, a IA analisava e a própria IA falava assim, aqui tem um trilho de trem, já vou agendar uma manutenção. Sem intervenção humana. Controle de qualidade com sistemas de visão baseados em IA, para detecção de defeitos. Otimização da cadeia de suprimentos, compras, vendas, demanda de mercado, tudo junto. Minimização de custos, otimização de processos,
identificando ineficiências dentro do processo. Gerenciamento de energia, analisando equipamentos, demandas de produção, quais são os equipamentos que mais demandam energia, o que eu preciso produzir versus as pessoas que eu tenho disponível, vamos rearranjar a produção e tirar as máquinas do horário de pico. Demanda, usando fatores externos, se vai fazer sol, se vai mudar o tempo, se vai chover, como que eu faço agora com a minha demanda produtiva? Eu posso usar, inclusive, fatores externos para fazer essas previsões. Processamento de linguagem natural, chatbots. Não aquele chatbot que você tem que ficar clicando nas opções e dizer eu vou para a opção A, opção B. Não, você conversa, você nem sabe mais se está conversando com um atendente humano ou uma IA, porque ela já está reproduzindo muito melhor. Precisão de diagnósticos, tratamento preventivo, a consolidação. Agora, em maio, uma IA foi utilizada para desenvolver uma solução para uma superbactéria, aquelas que ficam anos e anos nos hospitais e não conseguem tratar com nenhum antibiótico. Uma IA foi lá e conseguiu desenvolver uma solução em menos de 3 meses. Segurança digital para ataque de hackers. Lembra aquela IA que fica brincando de mocinho e bandido? Está aqui ela. Ataque hackers, padrões suspeitos, antifraude, correção de processos, redução de custos nas empresas, análise de grandes volumes de dados. Mas eu tenho um BI na minha empresa. Legal. Sabia que a gente já tem uma possibilidade de nem ter o BI? A IA analisa os dados e ela já dá um insight, ela já fala, tu não precisa olhar o gráfico. A IA já te fala o que tu precisa fazer. Pula o BI, já passa para a próxima fase. E aqui mais 2 exemplos bacanas. Esse aqui é um controle de qualidade, separação de tomates na lavoura, e a gente recebe aqueles tomates bonitos, né? Por quê? Porque tem uma IA junto com uma visão computacional que está analisando tudo que não é e ela separa automaticamente. Bota para fora e a gente recebe só os vermelhinhos. E do lado esquerdo, quem aqui assistiu Star Wars, Guerra nas Estrelas? Poucos, né? Beleza. Legal. No Star Wars tem a cena que os caras usam um laser, né, nas batalhas deles. Aqui tem um veículo autônomo, utilizado na lavoura, 100% autônomo, ele roda dia e noite, faz todo o mapeamento e dali ele faz toda a organização da lavoura e identificação. E ele, através de câmeras, ele identifica o que é, aqui em azul, realmente o produto, né, a soja, por exemplo, e em vermelho o que são as ervas daninhas. Adivinha qual é o próximo passo? Ela mata as ervas daninhas utilizando raios laser. Aplicação de IA na lavoura. Então você não tem mais nem sequer o uso de herbicidas, agrotóxicos na sua lavoura. Mas isso aí é o futuro. Não. Eu liguei faz 3 meses para essa empresa nos Estados Unidos para trazer para o Brasil. Eles não estão trazendo ainda. Custa $50 mil por mês o aluguel nos Estados Unidos para você colocar na sua lavoura. Arranca todo agrotóxico e põe só esse equipamento. Mais 2 exemplos aqui. Tira o som daquele lá, por gentileza. Aqui. Só dá um play aqui, por favor. Aqui é um exemplo de como que a IA do Tesla identifica os objetos. Bom dia, Renato. Vamos começar nosso trabalho. Processando, isso aqui é um caminhão, um pedestre, uma placa, e vai tratando. E do lado esquerdo, do lado direito aqui, a gente tem uma imagem de uso também de realidade aumentada, inteligência artificial na produção, na fábrica. O supervisor de produção aqui, ele colocou o óculos, ele foi andando, ele já viu o OE, já viu os parâmetros de produção, como estão os resultados. Chegou na máquina, a máquina estava parada, e ele já identificou qual que é a estação, já indicou como resolver, aonde apertar, e na sequência aqui fazendo inclusive os testes de qualidade para garantir que o produto vai sair conforme. Ou seja, não precisa mais de toda aquela instrução que o cara precisa decorar milhares de manuais, mas sim um óculos de realidade aumentada. Esse vídeo, essa tecnologia foi introduzida nessa fábrica há 6 anos atrás. Realização de inspeção da linha. Aqui outros exemplos, monitoramento de trânsito e dentro da,
melhoria urbana. E aqui um monitoramento bem interessante dentro de uma cafeteria. Em azul são os atendentes, para você identificar como está a produtividade desses atendentes. E do lado, em verde, estão os clientes, identificando qual que é o tempo que o cliente está ficando, qual que é o uso, o que ele está consumindo, e assim você poder melhorar o seu atendimento, né, o customer experience, simplesmente dentro de uma cafeteria. E aqui outro exemplo que eu trouxe, esse aqui é um uso de design generativo, o uso da IA para você construir alguma coisa prática, né? Então, aqui a ideia foi o seguinte: fazer um banco de 2 metros de largura, e aí, por enquanto, é um banco de praça. Com encosto, 3 tábuas no assento, 3 tábuas no encosto, e deve suportar 500 quilos de peso e ser fixado só um lado no chão. O que tem diferente nesse banco de praça é a parte do ser fixado só um lado no chão. Pois bem, vamos colocar essa ideia junto com a IA no Autodesk Fusion e vamos fazer uma impressão de teste com impressora 3D. Está aqui o banco criado. Esse banco foi criado faz 3 anos agora, não, 4 anos, desculpa. E quem fez esse banco foi lá e pegou e tirou uma foto, colocou no Twitter e perguntou assim: quem tem coragem de sentar nesse banco? No dia seguinte, o CEO da Autodesk mandou uma mensagem, levou esse cara para os Estados Unidos, ele ficou 2 anos lá, ele era estagiário, foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos lá, e voltou com um banco em tamanho real presenteado pela Autodesk, que nos lembra muito uma forma de árvores, plantas, por exemplo, no mangue, como elas se fixam no chão. E realmente é assustador, mas só de um lado você senta e ele nem se mexe, embora não tenha 500 quilos, tá? Só para avisar. O que some? Tudo que é difícil, perigoso, maçante, sujo, repetitivo. A IA vai substituir esse caminho. E o que fica para nós? Criatividade, solução de problemas, empatia, liderança, que são coisas inerentes à inteligência humana que, por enquanto, a IA não consegue resolver. Por enquanto, é. Bom, e o futuro? O futuro já chegou. E é com IA. Tá? Mais um videozinho, rápido. Foguete deu ré e destruiu com a primeira classe das linhas aéreas. Vocês perceberam? O foguete dando ré, construiu-se um novo negócio, qualquer lugar do mundo em menos de 1 hora. Nova York, Xangai em 39 minutos e assim por diante, vários outros destinos. E isso, de novo, né, possibilitado aí com o advento da IA.
E aqui, só para a gente relembrar, e quem está curioso para saber assim, tá, e o futuro como vai ser? Assiste tudo quanto é filme que está acontecendo. Quem assistiu Eu, Robô, levanta a mão aqui rapidinho. Quase todo mundo. Olha só, cena do Eu, Robô, cena do lançamento dos foguetes, dos robôs do Elon Musk. O carro autônomo, o caminhão com os robôs e o caminhão com os robôs. E por aí vai ter muito mais coisa. E quase finalizando aqui, eu quero trazer para vocês alguns cenários que são extremamente importantes. O que acontece se a gente começar a usar IA intensivamente, fortemente? Se eu usar com um benefício mínimo a IA, com benefício mínimo, eu vou ter um crescimento econômico de 1,6 vezes no Brasil. E se eu usar fortemente, vai para 2,4 vezes, quase empatado com o México. Tendência de adoção da IA no mundo, muito forte, implementando a maior parte das empresas, conduzindo pilotos, implementando em várias áreas, ou utilizando em toda a empresa. A barra amarela, a barra vermelha é a Índia. Você pode ver que os indianos estão bem na frente, então a gente tem que correr, porque senão daqui a pouco a gente vai ter produto indiano dentro das nossas prateleiras em casa. E essa aqui é do Gartner Institute, que é com relação à IA generativa, que eu digo assim, a IA generativa é o primeiro passo. Né? IA é o low hanging fruit, a generativa. Todo mundo tem acesso, que nem eu falei no começo. Até 2026, a Gartner prevê que mais de 80% das empresas vão estar utilizando. O que acontece com as outras empresas que não estiverem utilizando? Adivinha? Vão ser atropeladas. E aqui, para finalizar rapidamente, eu estou participando de missões empresariais e essa aqui eu trouxe para vocês com bastante exclusividade. Foi para o Canadá, Alemanha e Suíça. Foi um rolê bem grande. A intenção era conhecer o melhor que se tinha do outro lado do mundo para trazer aqui para o Brasil, trazer aqui para a nossa região. Eu estou em Joinville, mas estou aqui sempre aqui com vocês aqui também. E o objetivo foi realmente conhecer o que tem lá para trazer para cá, ou fazer parcerias com os institutos que estão lá. Foi agora recentemente foi no mês de setembro, outubro, e foi essa volta que vocês viram aqui. O objetivo foi conhecer fabricação avançada, mobilidade elétrica autônoma, biotecnologia, saúde, robótica, automação e inteligência artificial. Esses foram os focos desses entendimentos. E aqui, se a gente olhar em números, só de institutos de IA, eu visitei 17. E trouxe aqui assim um resumo para vocês do que eu vi por lá. Então, por exemplo, esse aqui é o DFKI. DFKI é interessante que eles têm uma visão de IA for the people, IA para as pessoas. O que eu posso trazer de benefício para as pessoas usando a IA? E aqui vários projetos deles, inclusive a utilização de realidade aumentada dentro de carros, onde que o motorista põe um óculos normal, óculos como se fosse um óculos de sol ou de lente, olha para o lado e ele enxerga através da porta, para ver se tem, por exemplo, uma criança do lado na hora que ele está fazendo uma manobra. Então, um uso muito intensivo da inteligência artificial. O IPAI é um projeto, é o International Project AI, que o objetivo dele é fazer um campus de inteligência artificial para atender toda a Europa. Aquela imagem que eu estou mostrando lá, que é o IPAI, o campus ele vai ter metade do tamanho da cidade do Vaticano. Então, é gigantesco. E eles têm, por exemplo, aqui que eu estou destacando, centro de mobilidade, mas eles têm vários outros prédios, cada um destinado a um tipo de IA, um tipo de aplicação da IA. Esse aqui é do IPAI ainda. Lá eu estou numa cadeira, onde embaixo da cadeira eu escuto o som, como se eu estivesse com fone de ouvido. A pessoa que está fora, ela não escuta absolutamente nada. E aqui é bastante interessante, uma prancheta em cima de uma mesa, você faz um desenho, depois você manda renderizar, você escreve o que você quer, IA generativa, aí você manda renderizar, fala qual que é o estilo que você quer, e sai numa parede, fica ali como se fosse uma obra de arte, até a próxima pessoa fazer uma nova obra de arte. As pessoas se aculturarem com a inteligência artificial. E aqui um exemplo muito bacana, você põe uma folha A4 no chão, tira uma foto com o teu celular mesmo, usando aquela folha de A4 embaixo,
e aí você manda para a fábrica e eles fazem um tênis que cabe exatamente na largura do seu pé, no comprimento. Eu tenho um pé mais largo, um pé mais fino, exatamente do tamanho do seu pé. Esse aqui é o Centro Suíço de Inovação. Ele é voltado para manufatura avançada, inteligência artificial, robótica cognitiva. E aqui algumas aplicações, por exemplo, essa aqui você escolhe o que você quer num drone, exatamente as cores que você quer, e aí ele vai para esse centro de fabricação, onde cada uma dessas células aqui é uma impressora 3D, no meio tem um robô que pega as peças que foram impressas, monta o drone, põe na esteira, a esteira leva adiante, põe numa próxima estação com visão computacional para analisar os defeitos de qualidade, e vai para a próxima estação, que é a de embalagem feita por um robô. Aqui é o caso do robô. Aqui uma atenção que eu quero chamar para vocês. Quem trabalha em indústria ou já viu, está faltando grade aqui, não está? O robô normalmente fica dentro de uma célula fechada. Porque esse robô aqui, ao menor força ao contrário que ele sente, ele para. Ele tem sensor de movimento, onde se ele tem uma força contrária, ele entende aquela força contrária e para de se movimentar. Duas estações interessantes, aquela ali eu estou jogando xadrez com uma IA, só que quem está mexendo as peças do tabuleiro de xadrez é um robô, e embaixo um robô também que escaneou a face, pega um lápis e em cima de uma folha de papel ele faz o desenho. E várias outras aplicações, né, desde robô colaborativo, de teste de qualidade, etc. O que eu vou passar? Bom, o que a gente precisa entender disso aí para a gente colocar na prática aqui? Todos falam em educação, não tem inteligência artificial se a gente não aprender. Muita parceria público-privada. Investir no futuro é investir em inovação. Então, se alguém aqui tem algum gestor que está com dúvida se investe ou não na inovação, todos falam a mesma coisa, IA é o futuro. Nunca se contente da maneira como está, sempre melhorar. E um conceito muito importante que eu fiz essa imagem usando IA, tá? Essa logo foi eu que fiz usando IA. Co-opetition, a gente vai cooperar, mas a gente compete. Ah, eu sou da empresa VEG e eu tenho meu concorrente de motores, compete e colabore com ele. Faça parcerias para vocês trocarem informações relacionadas a como melhorar e continuem competindo. Esse é o espírito. E nada mais adequado, né, da gente lembrar, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, com essa bonita iguana feita com inteligência artificial também. Pessoal, a IA não vai roubar o seu emprego, mas pessoas que sabem usar é que irão. Esse é o meu recado final. Obrigado. Temos algumas perguntinhas? Opa! Por favor. Opa, quase que foi aqui. Vamos lá. Dieter, mais uma vez, obrigado pela tua fala. É sempre bom te receber aqui em Jaraguá. Sempre bom ter você aqui com a gente. Vamos aproveitar, vamos sentar, né? Só duas perguntinhas rapidamente, antes da gente encerrar a nossa programação do dia. Dieter, as duas perguntas que vieram do público são bem interessantes. Algumas das coisas você já trouxe na tua fala, mas eu acho que é pertinente a gente voltar no assunto. A primeira delas é sobre os principais desafios que as empresas hoje estão enfrentando para implementar soluções de inteligência artificial no seu cotidiano, no cotidiano corporativo, e né, o que hoje tem se visto desses problemas e como que eles têm sido solucionados. O principal problema ainda, eu brinco, eu uso essa frase quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, a ignorância é uma dádiva. Porque o que acontece? A IA, ela consegue, como até está na definição que eu coloquei, né, ela consegue fazer o que a inteligência humana consegue fazer. Só que isso não é muito palpável, porque a pessoa fala assim, não, mas consegue fazer tudo mesmo? Consegue. Né, com aquelas exceções que eu mostrei lá, mas ela consegue fazer uma gama assim, de 90%. Mas a alta gestão das empresas normalmente não tem esse entendimento bem claro de que consegue realmente solucionar esses problemas que existem dentro da empresa. E o outro ponto tem tantos problemas que já foram solucionados de uma maneira
que as pessoas entendem que aquilo ali não tem mais um próximo step de solução. Já mecanizou, já colocou um robô. Agora, qual que é o próximo step que pode ser feito? É a implantação da IA. Inclusive, a gente usa um programa que é um hackathon. A gente faz um dia de imersão, a gente começa fazendo um treinamento com os gestores, depois faz um workshop onde a gente bota eles para usarem a IA que a gente acabou de treinar, e depois, à tarde, nesse mesmo dia, a gente coloca esses gestores, agora vamos levantar os problemas que antes vocês falavam que não tinha, mas agora que vocês abriram a mente, vocês entendem que tem mais problemas para solucionar, e agora vamos levantar esses problemas, elencar eles e buscar soluções usando o IA. Muito bacana, Dieter. E eu vou aproveitar agora para fazer a pergunta que ela rememora ao tema do nosso primeiro painel. Para quem estava com a gente desde o começo do dia, o primeiro painel foi sobre cidades inteligentes, foi sobre as Smart Cities. E a pergunta é a seguinte: quando a gente fala de Brasil, qual é o papel da inteligência artificial no desenvolvimento dessas cidades inteligentes e como ela pode melhorar a qualidade de vida urbana? Nas cidades inteligentes, né, nas Smart Cities, tem um papel muito importante que ele é relacionado à parte da política. Né? A política tem um papel muito importante, a governança tem um papel muito importante. Então, a gente tem, dentro da inteligência artificial, todo o sensoriamento via IoT, que a gente consegue fazer o que quiser. A maior parte das prefeituras já tem data lakes gigantescos com informações sobre absolutamente tudo, só que tem um problema relacionado ao Brasil, que é ninguém pode acessar aquilo ali. Londres, há 2 anos atrás, tinha um problema muito grave com relação ao trânsito. E aí, um determinado momento, eles abriram o data lake, e aí um cara lá que era um pai, ele pegou, acessou esse data lake, ele estava irritado que ele pegava muito trânsito para levar o filho, acessou o data lake, começou a propor soluções, e a prefeitura de Londres começou a adotar. Londres você atravessa de lado a lado em 15 minutos hoje, né, pegando um metrô e coisa assim. Antes você não conseguia. Então tem esse papel da governança muito forte, tem a parte do sensoriamento, que é muito importante, e a gente é muito falho com relação a isso, teria que ter um investimento em hardware para chegar nisso aí. E tem o papel da população, a população se envolver, porque ela tem que dar feedback nas Smart Cities. Que ela é a principal usuária, então ela no fim ela tem que falar, ok, essa solução que está sendo implementada, ela me atende, ou rejeitar e falar assim, não, nesse caminho não está legal. Então tem esse papel também. Sensacional, Dieter. Agradeço a tua disponibilidade. Muito obrigado. A gente está com o tempo começando a estourar, porque a gente ainda tem algumas... Temos o shopping ainda hoje, né? Tem o shopping. Tem o shopping ainda Para o hoje, pessoal né? que está aqui, tem. Não, aqui tem um negócio, tem aqui, ó, a equipe tem um desconto, Voucher. tem um voucher especial. Dieter, mais uma vez eu quero agradecer pela tua presença e também para simbolizar neste momento especial, eu chamo o nosso CEO, Nelson Neto, chamo também a Thalita, presidente da associação, para entregar uma lembrança especial aqui para você, por gentileza. Neto. Tá a caminho, tá a caminho. Thalita, por favor. Obrigada. Isso, fica à vontade. Uma salva de palmas, pessoal. Dieter Borgert. Fazer o registro oficial, né, desse momento, dessa entrega. E para encerrarmos oficialmente esse dia, essa programação especial, Neto, a palavra está contigo para chamar o pessoal. Essa foi a quebrada de protocolo, assim, tipo, total despreparo nesse momento. Mas uma coisa a gente tem que dizer, né? Foi um divisor de águas. Esse dia foi incrível. A gente tem que agradecer profundamente a vocês que acompanharam o processo todo do Novale Experience, que assistiram essas falas, acompanharam as palestras, os painéis, colaboraram, fizeram perguntas e fizeram com que este momento fosse tão especial. O Centro de Inovação, a Prefeitura de Jaraguá do Sul agradecem muito a presença de todos vocês e pede para que vocês façam 2 coisas. Primeiro, amanhã venham participar da parte do Novale Experience aberto à comunidade e vivenciar um pouco mais aqui. Vai ter food truck, nós vamos fazer visita guiada ao ao Novale Indy, nós vamos acompanhar vocês durante o dia até às 14 horas. Tem evento para todo mundo aqui. E a segunda coisa, levem a mensagem da inovação com vocês para fora daqui e apresentem tudo que a gente tem de possibilidade de colaborar com vocês. Tá bom?
Muito obrigado. Thiago, muito obrigado aí pelo crédito. Pessoal, bom final de semana. Muito obrigado, pessoal. Vamos aproveitar. Boa sexta-feira.